Tem um tipo de testemunho que não aparece em livro nenhum, não porque seja falso, mas porque a pessoa que viveu nunca contou para ninguém. Guardou dentro de casa, dentro de uma gaveta, dentro de um caderno que só veio à luz depois que ela morreu. Nilo Leal tinha 54 anos quando escreveu o que você vai ouvir agora. Trabalhava na mesma fazenda desde os 19, casado, 3 filhos, membro da Igreja Batista local. Segundo todos que o conheceram, um homem de poucas palavras e nenhuma inclinação para exagero. O caderno foi encontrado pela filha, Conceição, dentro de uma lata de biscoito, no fundo do armário do quarto. Ela leu uma vez, fechou, e ficou 2 anos sem saber o que fazer com aquilo. Em 2021, ela nos enviou por correio, sem retorno. Só com um bilhete que dizia: "Achei que vocês deviam saber." O que se segue é a leitura literal das 6 últimas páginas do caderno de Nilo. Sem edição, sem interpretação. As palavras são dele. 14 de junho de 98. Não sei bem por que estou escrevendo isso aqui. Nunca fui de escrever coisa que não seja conta ou anotação de serviço. Mas se eu não escrever, eu acho que vou ficar remoendo sem parar. E isso não me faz bem. Faz 3 noites que não durmo direito. Dalva perguntou o que está me tirando o sono. Eu disse que é preocupação com a borda da floresta do fundo, que tem uma parte úmida que não seca. Ela acreditou, porque é verdade que aquele trecho está encharcado. Mas não é isso que está me tirando o sono. Na noite do dia 11, eu fui fechar o curral às 10 da noite, porque o Benedito tinha esquecido. Lua cheia, dava para ver bem. Quando eu estava voltando, eu vi uma coisa na beirada da floresta. Primeiro pensei que era uma vaca que tinha escapado, mas não tinha o jeito de vaca nenhuma. Estava parado no meio do campo, longe da cerca, uns 80 metros de mim. E era alto, alto demais para ser qualquer bicho que eu conheço daqui. Fiquei parado. Ele também ficou. Depois de um tempo, que me pareceu longo, eu fui andando de costas até a casa. Não corri, não gritei. Entrei, fechei a porta, deitei do lado da Dalva e fiquei de olho aberto até o sol nascer. No dia seguinte, fui ver o lugar onde ele estava. Não tinha nada, nem marca no chão. A beira da floresta estava como sempre. A segunda entrada é do dia seguinte, 15 de junho de 98. Voltou na noite de ontem. Estava no mesmo lugar, quase o mesmo horário. Dessa vez eu estava na varanda e vi antes de entrar em casa. Fiquei olhando por mais tempo. A lua estava um pouco mais fraca, mas ainda dava para ver a forma. Era alto, como eu já disse. Mais alto do que um homem. Mas não era largo. Era fino demais. Fino de um jeito que parecia errado, como se fosse uma pessoa que tivesse ficado esticada. Os braços desciam demais também. Eu tentei calcular. E se fosse uma pessoa, as mãos estariam na altura dos joelhos. Não tinha nada na cabeça que eu pudesse reconhecer como o cabelo ou o chapéu. A cabeça parecia comprida para cima. Ficou parado por um bom tempo. Depois se moveu. O movimento é o que mais me preocupa de escrever, porque eu sei que vai soar como coisa de gente que não está bem da cabeça. Mas eu preciso escrever do jeito que foi. Ele não andou. Ele deslizou, como se os pés não levantassem do chão, mas ele se movesse assim mesmo. Foi em direção ao interior da floresta, devagar, sem pressa nenhuma. Antes de entrar na mata fechada, ele parou e virou na minha direção. Eu estava na varanda escura. Não tinha como ele me ver, mas ele virou na minha direção assim mesmo. Fiquei com o coração na garganta, esperando alguma coisa, mas ele só ficou parado por uns segundos. Depois entrou na floresta e sumiu. Eu não dormi de novo. A terceira entrada foi escrita 4 dias depois, 19 de junho de 98. Não apareceu nos últimos 3 dias. Eu não sei se isso me alivia ou se me preocupa mais. Fui até a borda da floresta ontem de tarde, com o sol ainda alto. Entrei com o facão na mão. Não encontrei nada de anormal, mas tem uma parte lá dentro onde o chão está diferente. A terra está mais escura, úmida, num círculo de uns 2 metros, como se tivesse sido regada, ou como se alguma coisa tivesse parado ali por muito tempo. Chamei o Benedito para ver. Perguntei o que ele achava que era aquilo.
Ele disse que provavelmente era nascente d'água perto da superfície. Pode ser. À noite, não consegui ficar quieto. Fui na varanda umas 3 vezes. Na terceira vez, quase meia-noite, eu ouvi alguma coisa. Não foi um barulho alto. Foi quase o contrário. Foi um silêncio que chegou de repente. Os grilos pararam. Os sapos pararam. Um silêncio desses aqui no cerrado não é natural. Algo faz isso acontecer. Fiquei parado, ouvindo o nada, por uns 2 minutos. Depois, os grilos voltaram aos poucos, como se alguém fosse abrindo uma torneira devagar. Eu não vi nada naquela noite, mas sei que estava lá. Tem uma coisa que eu preciso registrar, e que até agora eu estava evitando escrever, porque não sei o que fazer com essa informação. Na noite do dia 15, quando ele virou na minha direção, antes de entrar na floresta, eu vi o rosto. Não era um rosto de bicho. Era comprido, liso, sem os detalhes que um rosto tem, sem o que eu chamaria de expressão. Mas tinha 2 pontos mais claros, onde deveriam ser os olhos. Não brilhavam. Eram só mais claros que o resto. E estavam abertos na minha direção. Eu tenho pensado muito em Deus essa semana. Tenho rezado mais do que o costume. Não sei se o que vi é coisa de Deus ou algo do mal. Não sei se é coisa de outro mundo, ou se é coisa desse mundo que eu nunca soube que existia. Só sei que não era nada que eu já tivesse visto em 54 anos de vida. 23 de junho de 98. Esta vai ser a última vez que escrevo sobre isso. Não porque parou, mas porque eu tomei uma decisão. Ele voltou nas últimas 3 noites seguidas, sempre no mesmo horário, sempre na mesma beira da floresta. Na noite de ontem, eu saí da varanda e fui até lá. Eu sei que foi loucura. Dalva não sabe que eu fiz isso. Ninguém sabe. Fui até uns 30 metros dele. Parei. Ele estava de frente para mim dessa vez. Não virou. Já estava de frente, como se soubesse que eu ia. De perto é pior. De perto, eu pude ver que a pele, se é que era pele, não era lisa do jeito que parecia de longe. Tinha uma textura, como couro velho, mas esbranquiçado. E os braços, que já eram longos, eu pude ver que as mãos tinham dedos demais. Não sei dizer quantos. Mais do que o normal. Fiquei parado. Ele ficou parado. Então eu perguntei, em voz alta, o que ele queria. Ele não respondeu com palavras, mas depois que eu perguntei, ele abaixou a cabeça, devagar, como um cumprimento, e foi embora, do mesmo jeito de sempre, deslizando, sem pressa. Não voltou essa noite. Eu não sei o que interpretar desse gesto. Pode ser que foi embora de vez. Pode ser que foi só por aquela noite. Não tenho como saber. O que eu sei é que não sinto que corro perigo. Nunca senti, em nenhuma das vezes, que aquilo queria me machucar. Senti que estava sendo observado, como o gado, às vezes, é observado por gente que passa na estrada e olha por cima da cerca. Uma curiosidade que não tem maldade, mas que também não tem calor nenhum. Eu sou um homem de fé, e um homem de fé não deveria ter medo do que Deus criou, mesmo que não entenda. Então, eu resolvi parar de ter medo e parar de escrever sobre isso. Se alguém ler isso um dia, que saiba, eu vi, eu estava acordado, eu estava em sã consciência, eu não estava bebendo, eu vi, e até hoje não sei o que era. Nilo Leal não voltou a mencionar o assunto em nenhuma página posterior do caderno. As anotações seguintes são de agosto do mesmo ano. Contas de insumo, registro de chuva, compra de sal mineral para o gado. Ele viveu mais 13 anos na mesma fazenda. Continuou trabalhando a mesma terra, a mesma beira de floresta. Segundo a filha Conceição, nunca demonstrou qualquer sinal de perturbação ou transtorno ao longo desse período. A floresta foi parcialmente derrubada em 2004 para ampliar a área de plantio. Não havia nada enterrado ou escondido nela, pelo menos nada que a família encontrou. Conceição disse que leu o diário do pai várias vezes, tentando encontrar alguma explicação que fizesse sentido. Luz de fazenda vizinha, animal exótico, algum tipo de delírio episódico sem histórico anterior. Ela disse que todas as explicações cabem e que nenhuma delas é suficiente. A parte que ela não consegue tirar da cabeça é o cumprimento.
Porque o pai dela era um homem que conhecia o campo como poucos, que sabia diferenciar o que via. E ele descreveu aquele gesto, a cabeça abaixando devagar, não como um movimento aleatório. Ele usou uma palavra específica. Ele chamou de cumprimento. O que quer que estivesse na floresta da Fazenda Boa Hora, em junho de 1998, se era animal, se era fenômeno, se era algo para o qual não temos categoria, soube de alguma forma que um homem havia saído no escuro para perguntar o que ele queria, e respondeu. Se você tem ou conhece diários, cartas ou relatos guardados de avistamentos que nunca foram tornados públicos, de qualquer época, de qualquer parte do Brasil, entre em contato com a gente. O endereço está na descrição. Nos vemos no próximo episódio. E não se esqueça de deixar o like.